Olá, seja muito bem-vindo a mais sala. Nessa aula vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Quem está falando é o Márcio. Bom, na aula passada nós criamos, né, modificamos lá o programa da média, né? Nós transformamos do console app e criamos ele também no Windows Form App, tá? Bom, na aula de hoje nós vamos começar a conhecer os controles, né, que a gente pode utilizar aqui no tipo de projeto Windows Form App. Então nós vamos ver alguns controles e também os seus eventos principais desses controles. E depois, no decorrer do curso, nós vamos vendo outros eventos que são semelhantes entre os controles, tá? Eu vou mostrar primeiro o controle, né? Vamos ver como funciona o controle, quais são as propriedades que eles têm, para que usa, como utilizar, né? E também o evento principal desse controle. O evento principal que eu falo desse controle é quando a gente dá dois cliques no controle, ele remete a gente num evento, que esse seria o evento que eu chamo de principal do controle, tá? Sempre que a gente dá dois cliques nele, ele vai lá para o código com um evento do controle criado. Eu chamo esse evento que ele cria como padrão, né, o evento padrão do controle, eu falo que é o evento principal, tá? Mas seria o evento padrão também, pode ser chamado dessa forma, ok? Bom, então para isso vamos criar um novo projeto e nesse projeto a gente vai seguir até ver todos os controles, aí, a maioria dos controles, né, os controles mais utilizados, tá? Vamos criar um novo projeto, vim aqui em New Project. A gente já tem, né, aqui então os templates, né, que a gente já utilizou. Vamos clicar aqui no template Windows Form App, .NET Framework da linguagem C Sharp, né? Ele sempre mostra a linguagem aqui do projeto do lado. Vamos dar o Next aqui. Então aqui eu vou pôr como controles, tá? O nome controles, projetos em YouTube, vamos usar o Create aqui. Bom, o primeiro controle que a gente vai ver, a gente já até fez um exemplo com eles, né? Foi utilizar o botão, tá? A gente utilizou o botão lá para calcular e as caixas de texto lá para o usuário fazer a inserção, né, do conteúdo no programa. No caso nosso lá foi fazer a inserção das notas do aluno e clicar no botão para executar o cálculo, né, mostrar o cálculo da média e falar se o aluno foi aprovado ou não. Então nós utilizamos, no exemplo anterior, três controles diferentes. Nós utilizamos o label, o test box e o button. Vamos agora entrar um pouquinho mais à frente, né, um pouquinho mais adiante no button, né? Vamos pegar aqui o controle button. A gente pode dar dois cliques ou arrastar o tamanho que quiser também aqui no formulário para ser criado, tá? Ok, vamos apagar esse. Bom, a partir daqui a gente já vai ocultar a toolbox, tá? Que a gente só vai mexer nessa aula aqui no button, né? No botão, e vamos abrir aqui as propriedades dele, tá? Então nós vamos conhecer algumas propriedades dele, as propriedades que a gente mais modifica aí para quando a gente está programando esse tipo de projeto, tá? Vamos vir mais aqui para cima e conhecer aqui as propriedades. Uma das propriedades principais, né, que tem em todos os controles é a propriedade nome. Tá? Essa propriedade nome é para a gente conseguir identificar esse objeto, né, lá no nosso código de programação, para a gente poder fazer modificações nele, chamar ele, alterar algumas funcionalidades deles no modo de programação. Tá? Então, sempre que a gente vai programar o objeto, por exemplo, eu vou precisar utilizar o nome desse objeto dentro do código, a gente altera o nome do objeto para a gente saber qual que é o objeto, né? E o que esse objeto faz dentro do nosso programa. Por exemplo, a gente colocou aqui um botão, né? E a gente, como a gente vai programar o duplo clique lá, né? A gente vai dar dois cliques aqui no botão para ir lá para o código, que ele vai lá para o evento clique do botão. Então a gente vai precisar modificar o nome. Sempre que a gente vai usar ele dentro do código, eu aconselho modificar o nome, não deixar o nome padrão que vem. Porque vamos supor que a gente vai colocar 20 botões aqui na tela, uma tela gigante, aí, muitos botões. Então ele vai estar nomeado, né, como padrão botão 1 do 1 até o 20.
Aí você não sabe o que cada botão vai fazer aí na sua tela, né? Pelo nome, você não vai conseguir identificar, principalmente quando você precisar voltar no programa após terminado ou algum outro tempo depois que você já programou, vai ficar muito difícil você relembrar para que serve cada botão na tela. Então, sempre que vamos programar um botão, mudar o nome do botão. Então aí tem uma regrinha que eu sigo também, que não seria necessário você seguir para identificar qual que é o objeto e qual que é a ação que esse objeto está fazendo, o que ele faz no nosso programa. Eu sempre costumo iniciar o nome de qualquer objeto com umas 2 ou 3 letras que identificam esse objeto, tá? Por exemplo, o botão, eu ponho o BTN para identificar que é um botão e o que esse botão está fazendo no meu programa, né? Qual que é a função, né, desse botão no meu programa. Então aí eu coloco as 3 letras primeiro para identificar qual que é o tipo de objeto ou controle, né, que a gente está utilizando, e depois a função dele dentro do nosso programa. Por exemplo, vamos supor que esse botão que eu estou colocando aqui, a gente vai fazer ele exibir a mensagem lá para o usuário, fazer um cálculo, né, qualquer coisa eu ponho BTN para eu saber que é o botão. E depois eu coloco aí a função dele, né, que é mensagem, por exemplo, mensagem. Pronto. Então eu mudei o nome do botão. Agora sempre que eu for mexer com ele lá dentro do código, eu já consigo puxar, por exemplo, eu quero pegar um botão. Eu sei que todos os meus botões no meu programa começam como BTN. Aí eu lá no texto, lá na digitação do código, eu começo a digitar BTN e já vai me aparecer a lista de todos os botões aqui do meu formulário. Fica mais tranquilo para a gente trabalhar. E depois a função que é a mensagem, então o meu botão de mensagem, tá? Bom, vamos para algumas outras propriedades aqui, né, do nosso botão. Bom, a primeira propriedade que a gente viu aqui é o name, né? Uma outra propriedade muito importante que a gente utiliza muito aqui é o anchor key. Essa propriedade ele determina como que o nosso botão vai se comportar aqui no formulário, né? Como que ele vai se comportar em ação a cada ação que o usuário fizer. Por exemplo, quando eu redesenho a tela aqui, né, que eu vou executar a tela, vamos antes mudar aqui a posição do formulário. Depois, lógico que a gente vai ver mais propriedades do formulário, né? O Start Position aqui para ficar no centro, para não precisar ficar movendo toda hora a tela aqui no centro da gravação, tá? Eu vou dar um Start aqui. E conforme o usuário movimenta aqui a tela, né, redesenha a tela, eu posso fazer com que o meu botão tente se ajustar também de acordo com o que o usuário está fazendo aqui na tela. Por isso a gente tem essa propriedade aqui, né? Vamos voltar lá, essa propriedade anchor, que significa que ele está travado na posição top, ou seja, ele não vai sair dessa altura, né? E do left também ele está travado, ou seja, ele não vai sair daqui dessa posição da esquerda aqui também, né? Eu posso redesenhar lá o formulário como eu fiz em modo de execução, e o botão continuou parado na mesma posição, tanto da altura quanto na posição da esquerda aqui também, né? Ele ficou parado, ele não saiu do lugar porque eu fixei ele para ficar parado nessa posição, tá? Bom, vamos brincar um pouco então com essa propriedade, vamos ver como que ela funciona melhor. Eu vou colocar o botão aqui e vamos dar o start do jeito que está agora a propriedade, tá? Eu redesenho aqui, o botão some, né? Porque eu pus ele fixo, ele está fixo ali, né? Agora vamos mudar a propriedade. Eu vou vir aqui, vamos supor que eu vou desmarcar aqui o left. Vamos ver o que vai acontecer. Eu desmarco aqui, dou um clique fora, vamos dar um start aqui. Agora ele só ficou preso no topo. Olha só o que acontece quando eu vou movimentando, né? O botão agora vai andando também, tá? Quer dizer que eu deixei ele tipo solto na parte esquerda dele, né? Ele não está numa posição fixa. Aí conforme eu vou movimentando, ele vai andando, né?
ele vai andando aí e some também, né? Bom, vamos fazer uma outra modificação. Eu vou vir aqui, vou colocar ele bem no canto aqui preso, ó. Aqui é onde mostra o alinhamento, né, do nosso objeto, essa linha aqui, para não encostar tanto lá na borda, né? Eu vou deixar ele aqui bem no alinhamento padrão e vamos agora fixar ele do lado direito. Ou seja, ele tem que ficar desse lado direito, mas ele não está preso do lado esquerdo, né? Então ele vai se movimentar junto. Vamos ver o que acontece aqui. Vou dar o Start. Vou movimentar a tela. Agora ele não está sumindo mais, porque eu deixei ele preso do lado direito. Ou seja, ele não vai mover dali. Ele vai ficar parado ali. E vai andando junto conforme a movimentação do usuário. Aí a gente pode tirar o topo também, ou fixar ele abaixo também, né? Vamos pegar o botão de novo, né? Ou fixar ele abaixo também. A gente pode deixar ele preso abaixo também. Quer ver? Vamos pôr ele abaixo aqui também. E vamos fixar ele abaixo também. Então ele só está livre na esquerda. Vamos dar o Start aqui. Aí ele está movimentando e aumentando de tamanho, né? Porque eu fixei ele abaixo, né? Ó, à esquerda ele vai movimentando e conforme eu aumento e diminuo o tamanho aqui de baixo, né? Ele está redesenhando. Por que a gente tem essas propriedades? Muitas vezes, né, quando o nosso programa vai ser executado, a gente não sabe qual que é a resolução do computador que está sendo utilizado, né, qual que é o tamanho da tela, e a gente aí pode, através dessas propriedades, tentar ajustar o tamanho da tela aí, dos controles conforme o tamanho da tela, né? Claro que muitos programas deixam a tela fixa, né? Eles deixam um padrão de tamanho e sempre vai ser aquele tamanho. Mas se você deixar a opção de, por exemplo, maximizar a tela funcionando, então você teria que redesenhar os seus controles, né, para ocupar o tamanho da tela certo, né? E com isso você controlar, né, a forma de exibição dos seus controles dentro do formulário, tá? Agora, se a gente ativar também a parte esquerda, ele vai ficar redesenhando o botão, né? Ele vai ficar subindo e descendo o tamanho do botão, né? Ele vai ficar fixo mesmo ali nessa parte. Então vamos ativar todas as partes. Aí ele vai ficar fixo. Conforme eu movimento a tela agora, o botão não sai do lugar, mas vai aumentando e diminuindo de tamanho. Quer ver? Vamos pegar aqui do lado, olha lá. Aumentando e diminuindo de tamanho. Eu fixei ele de todos os lados, né? Então ele tem que ficar parado nessa posição e conforme vai aumentando e diminuindo o tamanho, ele vai crescendo e diminuindo junto, tá? Então é para isso que serve essa propriedade. Essa propriedade está presente aí também em praticamente todos os controles visuais aqui, né? Os principais que precisa ser redimensionado vai ter essa propriedade, tá? Bom, outra propriedade que a gente pode utilizar é o Outsize, que ele pegar um tamanho padrão aí. Eu não aconselho, né? Opa, não é essa propriedade não. Vamos voltar aqui. A propriedade Outsize seria ele tentar ficar do tamanho da onde que ele está, né? Do controle. Mas a gente não utiliza muito essa propriedade, tá? Em botões. No label a gente costuma utilizar, tá? Que ele vai crescendo o botão conforme o texto aqui, né? Vamos fazer funcionar essa propriedade Outsize. Vou marcar Outsize verdadeiro. E se eu mudar aqui o texto do botão para grande, ele vai aumentando o botão automaticamente. Isso é o Outsize, tá? Então, se eu precisar mudar o texto do botão dentro do programa e colocar um texto muito grande, o botão automaticamente vai crescer. Se eu diminuir, ele também automaticamente vai diminuir o tamanho do botão para o tamanho básico que você deixou, né? O tamanho padrão que você desenhou ele a primeira vez. Tá? Então,
Cuidado aí a utilizar o Alt Size, tá? Para não deixar o botão ficar crescendo muito aí na tela, tá? Bom, outras propriedades aqui é a Back Color, que é para a gente mudar a cor do fundo do controle. Também a maioria dos controles vão ter essa opção, a Back Color. A gente pode vir aqui selecionar uma cor diferente. Vamos aumentar aqui o tamanho do botão para a gente ver melhor, tá? A Background Image, né? O que significa? A gente também consegue colocar uma imagem de fundo, né? A gente consegue selecionar uma imagem e deixar no nosso projeto. E aqui a gente tem duas formas de a gente selecionar a imagem. Eu sempre aconselho selecionar aqui Project Resource File, né? O que significa? Que quando a gente for enviar o nosso programa para o usuário, né? A gente não vai precisar se preocupar com as imagens, né? Ele já vai estar nos resources do programa e a imagem vai aparecer tranquilamente, tá? Agora, se a gente deixar no local, ele vai buscar no caminho da imagem. Então, a gente vai precisar enviar, né, a imagem e ter o caminho certinho da imagem para ser carregada. Já nessa opção aqui, não. A gente já envia a imagem compactada dentro do programa. Seria isso, tá? Aí a gente não precisa se preocupar em levar a imagem junto, tá? A imagem já vai automático. Então vamos pôr aqui no Resource. Vamos colocar aqui essa imagem aqui, por exemplo, ok. Olha lá, ele preencheu, né, tudo o fundo do controle com a imagem, né? E aí, na propriedade de baixo aqui, nós temos a propriedade, né, Background Image Layout, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor aqui os nomes, né? Onde a gente modifica como que a imagem vai funcionar dentro do botão, né? Aqui está Tile, né? Significa que ela preencheu a imagem tudo, ficou o botão inteiro, né? Ele preencheu o botão inteiro e foi repetindo a imagem. Aí no centro, é só uma imagem no centro. O Stretch vai tentar colocar a imagem do tamanho do controle, né? Você viu que desconfigurou tudo porque a imagem é muito pequena, ela é 16 por 16 pixels. Então eu tentei aumentar a imagem muito aqui. Depois, a gente tem o Zoom, que também ele vai tentar aumentar a imagem aí, mas mesmo assim desconfigurou, né? Então essas são as propriedades e a None, né, que seria nenhum tipo de configuração de layout, ela ficou lá no topo, paradinha lá. Bom, vamos continuar aqui então. Vimos aqui como colocar cores, imagens de fundo, né? Aí a gente tem uma outra propriedade aqui que é muito importante, essa propriedade, que é a Causes Validation, né? O que significa isso? Nós vamos utilizar muito nos nossos projetos isso, né? Que é para determinar se o controle vai causar validação, né? Chamar o evento de validação do controle que está perdendo o foco. Vamos, por exemplo, assim, voltando na aula passada, onde que nós tínhamos lá as caixas de texto, né? E a gente só testou a validação da caixa de texto, né? Por exemplo, se estava digitado só número mesmo, para poder converter para float lá o número. A gente só fez isso quando a gente clicou no botão. Então a gente clicava no botão e ele ia fazendo as validações e falando, não, ó, a caixa de texto 1, a nota 1 não é um número válido, a 2 não é um número válido, assim por diante, né? A gente consegue fazer essa mesma validação quando a gente sai do controle, né? Que tem um evento lá de validation, né? Para sair do controle. E o controle que vai receber o foco, por exemplo, vai sair da caixa de texto da nota 1 para ir para a nota 2, vamos supor. Se o Causes Validation da nota 2 estiver ativo, ele vai acionar o evento lá da caixa de texto 1 da nota 1 para validar. Tá? Isso aqui a gente vai trabalhar mais para frente. Por padrão, ele vem aqui como verdadeiro, ou seja, que ele vai chamar o evento de validação, tá? Sempre que ele receber o foco. Então, meu botão recebeu o foco, o controle que perdeu o foco para esse botão vai acionar o evento lá de validação do controle que está perdendo o foco. Tá? Então é isso
para isso que funciona essa propriedade, depois a gente vai ver funcionando na prática também. O próximo propriedade aqui é a Context Menu Strip, né, que é que quando a gente clicar com o botão direito no botão, exibir o menu flutuante igual aqui do Visual Studio, né? A gente pode fazer um menu assim aí. Então, nessa propriedade aqui, a gente seleciona qual menu que a gente quer que apareça quando clicar aqui com o botão direito. Então, a gente pode ter vários menus diferentes, né? E selecionar um aqui na lista para quando clicar com o botão direito aqui no botão, seja exibido um menu suspenso assim, tá? Olha só, eu cliquei com o botão direito aqui no botão. Se eu clicar com o botão direito no formulário, ele aparece propriedades diferentes, né? Ou seja, são contexto menu strips diferentes, né? Então aqui para o botão eu tenho um e aqui para o formulário tem um. Por isso que aqui aparece uma lista para eu selecionar qual que eu quero que seja exibido, né? Quando eu clicar com o botão direito aqui no meu botão. O cursor, eu posso determinar aqui, né, um cursor diferente. Sempre vem como padrão aqui o default. Então, sempre que eu mudar aqui o cursor, vamos mudar o cursor da Start, e colocar o cursor lá dentro, ele mudou e sai do botão, ele volta o default, né? Porque o formulário está como o mouse default, mas quando está no botão, ele fica com o cursor que eu escolhi. Então, eu posso mudar a aparência do cursor aí, conforme entra dentro do botão, né? A Enable aqui também é uma propriedade muito importante, tá? Que significa essa Enable? Significa, né, se o meu botão está habilitado ou não para a ação do usuário, né? Por exemplo, ele vem sempre como Enable verdadeiro, né? True, ou seja, ele está habilitado para o usuário clicar lá nele. Então, quando o usuário clicar, ele vai funcionar. Agora, se eu mudo o status para falso, né, o Enable false, significa que o usuário não vai mais conseguir acionar o botão. Tá? Mesmo tendo o código lá dentro do botão para ser executado, ele não vai ser executado porque o Enable aqui do botão, né, está falso. Tá? Aqui é um pouco da aparência do botão que a gente pode mudar, né? Ele muda aí a aparência do botão no Flat Style, né? A pop, o padrão do controle, né? Vamos deixar o padrão aqui do Windows, tá? Aí, fonte. Nós conseguimos selecionar tipos de fonte, aumentar a fonte aqui também do botão, né? A gente pode selecionar entre as fontes aí instaladas do seu computador, né? Para colocar no nosso sistema e aumentar aí a fonte, mudar a fonte do controle. A For Color é a cor do texto, então consigo mudar aqui também, né? A gente tem como customizar a cor do texto do botão, tá? Agora tem outra propriedade aqui, né? A image, a gente já consegue colocar outra forma de colocar a imagem aqui no nosso botão, né? Aqui a gente está colocando a imagem de fundo. Aqui a gente já coloca uma imagem diferente, tá? A gente já seleciona uns alinhamentos que a gente quer mais definido aí da imagem, né? E a gente não tem aquela opção de, por exemplo, repetir a imagem várias vezes, igual tem no fundo, né? Que a gente tem lá a opção de trash, de tile, de repetir a imagem, de tentar dar o zoom. Aqui não, né? A gente só modifica ela. Aí aqui a gente tem a Image Index, que já é outra propriedade que a gente vai trabalhar depois com outro tipo de controle, tá? Só vou passar aqui as propriedades que a gente consegue trabalhar, né, como padrão no botão sem utilizar outros controles. No caso eu mostrei a Context Menu Strip, né, que tem que ter o controle do menu strip aqui, né, do Context Menu Strip para poder funcionar. E esse Image Index aqui também a gente precisa, né, ter outro controle para ela funcionar aqui, tá? Que seria a imagem list. Então, vamos ver mais para frente quando a gente chegar nesse controle, tá? A localização. Localização é onde que está meu botão aqui no formulário. Então, ele mostra aqui o eixo X e o eixo Y, né? Mudando aqui conforme eu movimento aqui o meu botão no formulário. Bom, aí depois nós temos aqui a propriedade Locket.
Essa propriedade locked aqui é para informar, né, que eu não quero mais que o meu botão mova desse lugar. É uma segurança do design aqui do aplicativo, né? Se ele tiver liberado, eu consigo mudar o tamanho dele, a posição dele aqui normalmente, né? Aí vamos supor que não, é aqui que vai ficar, não vou mais tirar daqui. Então eu venho aqui e travo o tamanho dele, a posição dele nesse lugar, e aí eu posso mexer nos outros objetos aqui, né? Sem problema, sem a preocupação, né, de mover ele, tirar ele ali do lugar. É bem legal essa propriedade, tá? Bom, depois a gente tem as margens. A outra propriedade importante aqui que nós vamos ver é a size, tá? Que é o tamanho dele, né? A gente tem aqui o tamanho de 77 e 158. 77 é de altura, tá? Então se eu movo aqui ele diminuindo a altura dele aqui, ele vai mudando aqui, 31, né? E observa lá que o 158 ficou do mesmo tamanho, né? Ele não muda. Agora o de 158 é a largura. Então, conforme o movimento aqui, ele vai mudando lá a largura também, tá? Então é isso, essa propriedade. Bom, o Tab Index. Tab Index é qual a posição dele, né, dentro do meu formulário que vai receber a sequência de foco quando eu pressionar Tab aqui no teclado. Ele vai mudando de controle, né, quando vai pressionando Tab. E qual que é a sequência, né? Esse aqui é o 0, ou seja, ele que está recebendo o foco principal, né? O primeiro foco é desse, vai ser nesse controle, né? Quando eu executar o programa, o primeiro foco aí que vai aparecer, né? O foco vai aparecer primeiro nesse controle, aí pressiona o Tab, vai para onde que o Tab Index é 1, pressiona o Tab de novo, onde o Tab Index é 2, até chegar no último e voltar de novo no 0, né? Voltar aqui nesse botão, tá? Aí a gente consegue programar isso aqui de uma forma bem mais tranquila. A gente tem um botão específico aqui no Visual Studio, onde que a gente consegue manipular essas Tab Index aqui de uma forma mais tranquila. Bom, o Tab Stop significa se o foco vai parar nesse controle quando eu pressionar o Tab. Então ele vem como padrão verdadeiro também, tá? Então quer dizer que sempre ter dois botões, tá nesse botão aqui um foco, no outro tem um Tab Stop True. A hora que eu pressionar Tab, ele vai para o próximo e vai parar o foco ali. Se ele não tiver marcado como verdadeiro, ele vai pular o controle e vai para o próximo que tenha, né, o Tab Stop como True para receber o foco, ok? A tag aqui é para a gente colocar um texto aqui para a gente poder utilizar dentro da programação, tá? E o teste mesmo é o texto que vai aparecer escrito aqui no botão, né? A gente consegue mudar. Aí a gente tem também o alinhamento do texto aqui, tá? A gente pode mudar o alinhamento do texto, escolher aqui tranquilo também aqui as formas de alinhamento. E também a gente tem o Text Image relação, né? Relação entre o texto e a imagem que a gente colocou. Não é a imagem do fundo, tá? É aquela imagem daqui, dessa propriedade aqui, image, tá? Eu consigo mudar a relação aqui, mostrar primeiro a imagem, depois o texto. Texto, depois a imagem, e assim vai, tá? Ele vai mostrando, mudando aí, né, a ordem do texto e da imagem. Texto, before, imagem. Então, primeiro o texto, depois o texto, coloca a imagem, tá? Então, essas aqui são outras formas de alinhamento, né? Além dos alinhamentos de texto que a gente tem aqui, outros alinhamentos do texto e a imagem junto aqui, tá? E a última propriedade que a gente vai ver aqui é a visível, né? Significa se esse controle vai aparecer para o usuário ou não quando ser executado, né? Você põe o visível false do start aqui, ele simplesmente não aparece no formulário. Ele existe no formulário, mas não está visível para o usuário, tá? Então aí eu volto aqui para verdadeiro, quer dizer que o usuário vai conseguir
enxergar, né, o botão e utilizar o botão. Bom, então essas aqui são as principais propriedades. Agora vamos ver o evento, né? A gente deu uma pincelada no evento nas aulas passadas, né? Para que serve o evento, né? Só recapitulando nessa aula aqui, um evento é uma ação, né, que é disparada, né, quando o usuário faz alguma coisa aqui, né? Então o usuário faz uma ação no formulário, dependendo dessa ação ele dispara um evento e a gente pode capturar esse evento, né, e executar algum código quando isso aconteça, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui no botão, ele automaticamente aqui cria o evento clique do botão, tá? Então ele apareceu aqui o nome do botão, btn mensagem, underline clique, que significa que quando eu clicar no botão, eu vou executar esse texto que está aparecendo aqui, tá? Eu vou vir aqui nessa referência e vamos clicar, dar 2 cliques aqui na referência. O nosso evento em si, ele está sendo criado nesta linha aqui, tá? Essa linha aqui, ele está criando o evento de clique do botão. Então ele está falando assim, ó, diz.btnmensagem.click, que é o evento, vai ser mais igual a new a um evento handle, né? Que eu quero que seja, e da onde que eu vou executar esse evento handle, né? Esse evento handle vai ser executado da onde? Lá do meu método, né? Que chama btn mensagem click, tá? Ou seja, no meu método aqui, né? Parece, nossa, mas como que funciona se não tem indicando lugar nenhum aqui de clique, né? É através aqui dessa linha, né? Então ele está chamando esse evento aqui quando é clicado no botão, ok? É assim que funciona aqui no C Sharp, tá? Agora quem já programa em outra linguagem, por exemplo, o Visual Basic, esse handle aqui, né? Ele fica bem na frente, realmente lá do nome do método do evento, né? Aqui lá no VB, por exemplo, ele fica aqui na frente o handle, tá? Aqui no C Sharp ele não fica, ele cria o handle, né? Aqui no design do formulário, tá vendo? Designer.cs, ele vem e cria aqui. Então ele tem o evento clique aqui e quando eu clicar no botão ele está chamando este método aqui. Eu poderia criar um outro método lá totalmente diferente e chamar no clique do botão também, que iria funcionar fazendo essa linha aqui certa, né? Desde que a gente cria essa linha certa, a gente executa como sendo lá o evento do botão, tá? Tranquilo, né? Então aqui a gente tem um evento que eu chamo que é o evento padrão ou o evento principal aqui do programa, tá? Do botão, né? No caso, eu dei 2 cliques no botão, ele já criou o evento e esse método para gente, né? Ele define esse método e chama lá o evento clique chamando esse método, né? Quando a gente clica, ele já traz esse evento aqui. Bom, a gente pôs o botão como mensagem, né? Vamos colocar uma mensagem. Vou pôr assim, messagebox.show, a gente já viu isso, né? No primeiro programa lá, clicou no botão. Só para a gente pôr um código aqui, ponto e vírgula, né? Então definimos aqui o evento de clique. Vamos dar o start aqui. E clicar no botão, aparece lá a mensagem. Tá? Vamos voltar aqui no modo design e vir aqui no design do formulário. Vamos exibir de novo aqui a nossa propriedade, apertar F4. E nós temos aqui, quando a gente seleciona o botão aqui, a gente tem as propriedades dele, né, que a gente já viu as principais aqui. E também a gente tem aqui os eventos que a gente pode criar desse botão, né? Então aqui tem a lista de eventos que nós podemos trabalhar. E como a gente deu 2 cliques aqui no botão, ele já gerou o evento de clique, tá? Por enquanto aqui nessa aula nós só vamos ver os eventos, né, principais aqui do botão. O evento principal que eu falo é dar 2 cliques no controle, né? Ele vai chamar um evento aí padrão, tá? Que é o evento principal. O evento clique, então, que é o principal do funcionamento do controle. É o usuário clicar no botão para executar alguma coisa e pronto, tá? Tranquilo até aí, tá?
Bom, então nessa aula aqui a gente viu a maioria das propriedades aqui do botão, vimos como trabalhar com os botões, tá? Vimos o evento principal, que é o clique, que é quando o usuário clica aqui no botão, ele vai chamar o evento clique e executar o nosso código, beleza? Bom, então nessa aula que a gente conclui o controle do botão, tá? Então a gente se vê na próxima aula.